Conheça 5 componentes que facilmente se estragam nas placas eletrônicas. Portanto, esse será o tema do vídeo de hoje. Saudações, meu amigo, tudo bem? Aqui, como sempre, está tudo tranquilo. Aqui é o professor João, mais uma vez, a vir deixar ficar aqui um vídeo de extrema importância para quem está a começar no ramo da eletrônica ou de reparação de eletrodomésticos. E no nosso vídeo de hoje estaremos a falar acerca desse nosso tema, dos 5 principais componentes que podem se danificar com facilidade nas placas eletrônicas. Salientar que eu estou a trazer essa lista com base nas minhas pesquisas durante esses anos que eu tenho reparado os aparelhos eletrônicos. E para o meu amigo aí que ainda não é inscrito nesse canal, agradeceria muito que me ajudasse se inscrevendo nesse canal, ativando o sininho das notificações e deixando aí o seu like para que a plataforma possa recomendar cada vez mais os vídeos para os outros. E salientar também que tenho aqui nesse canal um vídeo falando dos 6 principais componentes que dificilmente se estragam, e eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para poder acessar. E para meu amigo aí que quer começar a fazer a manutenção das TVs, tenho também um curso disponível e vou deixar também o link desse curso aqui na descrição do vídeo para que o meu amigo possa acessar. E salientar que sempre tenho postado conteúdos relevantes para os que estão a iniciar a fazer manutenção de aparelhos eletrônicos aqui neste canal. E para já vamos começar a falar dos principais componentes que facilmente se estragam. O nosso primeiro componente que facilmente se estraga é esse nosso amigo aqui, que é o fusível. Este componente pode aparecer desse formato, que é o fusível de plástico. Também existe fusível de vidro, que é este aqui. Também existe fusível de cerâmica, um exemplo deste nosso fusível aqui. É claro que também existem fusíveis SIMDs, que são a versão menor de fusíveis. Porém, o que todos esses fusíveis têm em comum é que eles trabalham sobre corrente. E também é por isso que no seu corpo podemos ver algumas escritas. A um exemplo desse aqui temos TA5H250V. Com isso podemos concluir que se trata de um fusível de 5 amperes. Esse 5A significa que a corrente máxima que esse fusível pode suportar é de 5 amperes. Ultrapassando os 5 amperes, esse fusível irá queimar. E muitas das vezes a corrente é ultrapassada no fusível quando há oscilações na rede elétrica ou quando há descargas atmosféricas. E além disso, quando algum componente ele vem a queimar aqui dentro da placa, é claro que o fusível vai receber uma sobrecorrente e o mesmo vai queimar. E sem nos esquecer que bem ao lado tem um componente que trabalha sobre tensão. E este componente tem a tendência de obrigar o fusível a queimar assim que uma sobretensão for a percorrer sobre ele. E esse mesmo componente é o nosso amigo varistor. Portanto, o fusível é o primeiro componente que pode se danificar com facilidade porque ele foi projetado para queimar assim que outros componentes receber uma tensão maior ou assim que algum componente for entrar em curto mesmo dentro da fonte primária. E para verificar se ele ainda está bom ou não é muito fácil. Para os fusíveis de vidro ainda podemos conseguir ver através do seu filamento interno. Se o filamento estiver rompido, significa que ele está queimado. Porém, para os fusíveis de cerâmica, que é um exemplo deste aqui, já não podemos conseguir ver a olho nu se ele está bom ou está queimado, sendo preciso um multímetro com a escala de diodo para podermos verificar se ainda há continuidade sobre o fusível ou não. Medindo dessa forma e não detectando a continuidade igual a 0, significa que o fusível está aberto internamente e deverá ser substituído. O mesmo vale para os fusíveis de plástico.
Passando para o componente número 2, que facilmente pode se danificar nas placas eletrônicas, é o nosso amigo capacitor eletrolítico. Temos que destacar capacitor eletrolítico, porque existem vários tipos de capacitores. O capacitor eletrolítico, já falamos acerca dele várias vezes aqui nos nossos vídeos do canal e conseguimos ver que ele é um componente que tem uma certa fragilidade, porque ele tem um líquido no seu interior que é chamado de líquido eletrolítico. Esse mesmo líquido pode vir a secar com o funcionamento do mesmo componente. E quando esse líquido for a secar, é claro que a sua capacitância vai começar a entrar em jogo. Baixando a sua capacitância, é claro que teremos o capacitor demonstrando alguma anomalia no seu funcionamento. E para medirmos ele, será necessário termos um multímetro com a escala de capacitância. E com essa escala de capacitância, podemos medir a capacitância do mesmo capacitor e daí poderemos ver se a capacitância ainda está alta, de acordo com a capacitância que foi descrita no seu corpo, ou se o mesmo componente já teria baixado ali o valor da sua capacitância. Lembrando que a maior parte das vezes em que esse componente entra com defeito, é possível verificar a olho nu, porque ele fica estufado na parte superior ou simplesmente na parte de baixo. Em alguns casos ele pode também vir a entrar em curto. E entrando em curto, poderemos ver ele medindo a continuidade usando a escala de BIP. O outro componente, número 3, são os MOSFETs. Exatamente. Principalmente os MOSFETs do canal N, que são projetados nas fontes primárias. Esses componentes têm uma função de chavear a tensão para os transformadores. E nesse processo de chaveamento pode ocorrer com que o MOSFET ele venha a ficar cansado e venha a entrar em curto, com fuga ou simplesmente aberto. E principalmente os MOSFETs que são projetados nessas placas únicas aqui. Temos o MOSFET do canal N projetado nessa zona. Este componente pode danificar com muita facilidade, porque basta também uma sobrecarga ou simplesmente uma descarga elétrica para poder queimar o mesmo componente. E lembrando que a maior parte das vezes que vamos encontrar o fusível queimado, também há grandes possibilidades de queimar o MOSFET, porque uma sobrecorrente também danifica o MOSFET do canal N com facilidade. E para verificar se ele está bom ou não está bom, podemos usar um multímetro qualquer que tenha a escala de BIP ou simplesmente a escala de continuidade. E aferindo sobre os seus terminais, poderemos ver ele bipando, estando em curto, ou não medindo nada, mesmo colocando a ponteira negativa no dreno e a positiva no SAPS. E se ele não for a mostrar nenhum valor, significa que está aberto. E se for a medir em todos os sentidos, significa que está com fuga. Queimando ele, é claro que toda a placa vai deixar de funcionar. E o nosso componente número 4, que também tem a tendência de entrar com defeito com mais facilidade, são os resistores. Isso mesmo. Resistores comuns, que são esse tipo aqui de resistores, e também resistores SMDs, que podemos encontrar na sua maioria na parte traseira das placas eletrônicas. Os resistores têm uma função básica de limitar a corrente. E quando o resistor ele deixa de limitar a passagem da corrente, ele está praticamente danificado, porque a sua função principal é simplesmente essa. Os resistores podem queimar por si só ou simplesmente podem queimar por causa de um determinado componente ao lado dele que pode estar em paralelo ou em série com o mesmo resistor. Queimando, por exemplo, um MOSFET, enquanto que ao lado desse MOSFET temos resistores comuns ou resistores SMDs, a tendência desse resistor também queimar é bastante alta. Isso é,
as possibilidades do resistor vir a queimar são bastante altas, porque naquela mesma zona, naquele mesmo ponto do circuito, haverá uma corrente bastante elevada. E com o estouro daquela corrente elevada, poderemos ver o nosso amigo resistor a queimar. Contudo, é possível ele queimar, ser possível ver as queimaduras nele, a olho nu, através do seu aspecto físico, assim como poderemos medir o valor ômico do mesmo resistor usando um multímetro com a escala de resistência. E aferindo sobre os seus terminais, poderemos ver o seu valor ômico. É claro que também temos que ter em conta o seu valor ômico através de código de cores. O nosso quinto e último componente que eu trouxe aqui nessa lista são os circuitos integrados e principalmente o chip principal que chamamos do processador. Por que ele está a queimar bastante? Exatamente, este componente está a dar muita dor de cabeça aos técnicos ultimamente, porque os chips que estão sendo projetados, principalmente nas placas recentes das TVs, não têm muita durabilidade. Há um exemplo dessa placa, como exemplo, é uma placa de uma TV Smart de 55 polegadas. E poderemos ver aqui uma chapa metálica de alumínio para poder dissipar o aquecimento que será gerado através do chip principal, que é o CI integrado aqui dentro. Mas antes de avançar um pouco mais acerca deste mesmo componente, vamos lá entender o que é um CI integrado. Resumindo, um CI é a junção de vários componentes dentro de uma cápsula só. E é por isso que conseguimos ver os circuitos integrados contendo vários pinos. Dentro de um circuito integrado, temos vários resistores, temos capacitores, temos transistores, temos diodos. Temos milhares e milhares de componentes que foram associados e crecados dentro de uma cápsula. Portanto, já que vimos lá em cima que os resistores podem queimar com facilidade, que os capacitores também podem queimar com facilidade, dentro de um CI também temos esses componentes. E já que temos resistores aqui dentro, é claro que um resistor pode ficar aberto, deixando de limitar a quantidade de corrente. E deixando de executar essa função, o resistor não vai funcionar mais. E deixando de executar essa função estando dentro de uma cápsula, é claro que o circuito integrado vai deixar de desempenhar a sua função. E já que nos chips também temos quase a mesma coisa, o chip também pode dar qualquer tipo de erro. Só que já a dificuldade para esse tipo de chip é fazer a leitura ou simplesmente a medição dele usando um multímetro simples. Porque um CI, que é o chip principal, tem vários pinos. Há um exemplo desse outro chip aqui, conseguimos ver uma chapa metálica sobre o seu corpo para poder dissipar a quantidade de calor. E nas laterais do mesmo componente temos vários pinos para poder derivar as tensões para o seu funcionamento. Mas é bem possível também ver que pode se tornar bastante difícil meter aqui as ponteiras de prova para poder medir se ele está em curto ou se ele não está em curto. Então, professor, como é que eu vou saber se ele está bom ou está danificado? A maior parte dos técnicos, assim como eu tenho visto através do seu aquecimento. Colocando aqui a mão, eu posso ver se ele está esquentando bastante ou se ele está com uma temperatura normal. O outro método é verificar os componentes ao redor dele. Ao redor dele temos vários capacitores cerâmicos que, se formos a medir usando um multímetro na escala de continuidade, não podem bipar. Bipando esses componentes, tem uma tendência do curto estar a vir do próprio circuito integrado, que é o chip principal. Olha só. E daí que teremos que remover o mesmo para fora. E nesses casos, basta remover o mesmo, o curto ele é resolvido.
Só que uma outra dor de cabeça está em onde achar o mesmo chip para poder fazer a substituição. Daí que é mais rápido e fácil fazer a substituição da própria placa. Mas por que nas TVs atuais esse chip queima com mais facilidade, professor? Numa placa Smart, um exemplo dessa aqui, temos várias funções que foram programadas para serem executadas pelo próprio chip principal. E quando a gente observa para a armadura ou simplesmente para o dissipador do calor dele, é bastante inferior. E o usuário tem uma tendência de usar esse tipo de TV durante horas e horas. E outros usam ali as funções de internet, navegam no Netflix. Então são várias funções que podem ser executadas em simultâneo por usuário nessa mesma TV. E sem contar também com jogos ou simplesmente os games bastante grandes que podem ser executadas por essa TV. Então, devido a essa sobrecarga de aplicativos e informações, esse chip ele vai começar a esquentar. Então vai esquentar, vai chegar uma altura em que vai levantar ligeiramente da placa. É claro que nessa situação é possível fazer um rebiling, fazer ali um aquecimento, aquecer o processador com uma máquina de ar quente. Aquecendo e o próprio processador volta a sentar sobre o componente. Só que o rebiling também só é válido para os casos em que o processador ele levantou ligeiramente das suas trilhas. Para os casos de curto e para os casos de fuga, ou simplesmente para os casos de abertura interna do próprio CI, o rebiling não vai resolver em nada, sendo necessário substituir por completo o chip ou simplesmente a placa toda por uma outra placa nova. Resumindo, essas placas foram projetadas para não ter muita durabilidade, para que o cliente possa comprar um novo aparelho e descartar o velho. Muito bem, meu amigo, espero que tenham gostado desse vídeo, ficou um pouco longo, a ideia não era de demorar muito. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar aí o sininho das notificações e deixar ficar o seu like. E, por favor, pode deixar aqui embaixo o seu comentário dizendo o que achou desse vídeo. Meu nome é João e prometo voltar na próxima oportunidade com outro conteúdo relevante. Um forte abraço e até lá!